Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional e o que realmente significa isso, né? Provavelmente você já conheceu pessoas aí, né? Ou você é extremamente inteligente, mas perde o controle com facilidade, né? É aquela pessoa que tem um pavio curto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como tomar aí boas decisões, e seguir em frente, né? A diferença aí entre essas pessoas muitas vezes não está no conhecimento, né? Mas está na inteligência emocional. E uma coisa importante de se falar é que as pessoas às vezes acreditam que inteligência emocional é a gente esconder emoções ou ter ausência de emoções, e não é isso, né? Realmente ter inteligência emocional não quer dizer que você não vai sentir raiva, não vai sentir medo, tristeza, ansiedade, né? Tudo isso muitas vezes, né, em doses aí, né, controladas, né, faz parte do nosso cotidiano, faz parte do dia a dia, né, esses sentimentos. O que a gente vai falar aqui é sobre a inteligência emocional, de como nós reagimos diante desses sentimentos, dessas emoções, né? Então, e em qual grau também, né, é essa emoção, né? Essa raiva, ela é extrema, né? Essa ansiedade está descontrolada. Então, como é que a gente está reagindo às nossas emoções, né? E nossas emoções, às vezes, elas têm um gatilho baseado em quê? Né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Se você está gostando desse tema até aqui, né? Então siga, né? Compartilhe, comente e se inscreve no canal, tá? Para você ver mais vídeos como esse. Um exemplo aqui, de repente você recebe uma crítica no seu trabalho, né? Um feedback não tão positivo, e a partir disso você desanima, né? E realmente baixa a guarda e até seu desempenho começa até a cair, né, diante dessa crítica. Então, o que eu quero colocar aqui muitas vezes a crítica não está sobre nosso controle, né? O que a pessoa vai falar de mim não está sobre nosso controle, né? Agora, como eu vou reagir diante disso, né? Aí sim está sob o meu controle, aí sim faz parte, né, da inteligência emocional. A gente vai abrir um pouquinho mais sobre isso, né? Algumas situações também, por exemplo, você está indo até seu local de trabalho, né? Você está indo, de repente, a um momento de lazer no final de semana, vai pegar um ônibus. E aí esse ônibus ele quebra no meio do caminho, né? E como você reage a isso? Né? Entende-se que o fato dele quebrar não está sob o seu controle, né? Logicamente. Então a gente não pode mudar isso, né? Esses infortúnios da vida que pode acontecer, mas como a gente reage, né, diante a esses infortúnios, a gente pode sim estar sob o nosso controle, né? A gente tentar realmente minimizar o impacto disso, né, para que ele não seja tão negativo, né, que muitas vezes, eu estava indo até o local de trabalho, quebrou esse ônibus, né, e aí a partir disso, estragou todo o restante do meu dia, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça, começou um dia ruim, e isso não é bom, né, a gente deixar isso acontecer. O que estaria dentro do nosso controle baseado, vai, de repente, nesse caso que estou falando, o ônibus quebrou, de repente o metrô parou de funcionar, teve algum problema na linha, né? De repente você tentar se planejar, né? Se você não tem um orçamento para que você consiga pegar um carro de aplicativo com muita frequência, né? A gente sabe que isso requer um investimento, né? Que às vezes pesa no final do mês, mas de repente você se organizar para que você tenha um orçamento aí, uma graninha reserva, para de repente poder pegar um carro de aplicativo em situações adversas, né? Você vai fazer um esforcinho a mais para realmente evitar pegar um carro de aplicativo em dias convencionais, né? Em qualquer dia, para que tenha essa reserva, essa gordurinha aí financeira, para que você utilize-a no momento de algum infortúnio, né? O ônibus quebrou, o metrô parou, né? Então vai te dar uma tranquilidade maior, né? E para isso você precisa de um planejamento, né? Se organizar. Isso está, né, sob o nosso controle. Agora, imaginar, né, que dia que vai quebrar, que dia que vai parar aí a condução, né? Esse metrô, esse trem, não está sob o nosso controle, né? Não adianta a gente ficar ali remoendo, né, esse problema e muitas vezes estragar o nosso dia
né? Estragar um dia de trabalho, estragar a nossa produtividade, a nossa qualidade de vida, né? Porque a gente vai estar com aquele sentimento ruim, então não deixar isso ficar remoendo por muito tempo, né? Bola para frente, vamos seguir, né? E focar em outras coisas, né? Então, o problema não é sentir emoções, né? Até porque as emoções fazem parte da nossa vida, né? Mas não deixar que essas emoções decidam por nós, né? Não deixar com que essas emoções elas cresçam de tal maneira que venha afetar, né, nossa rotina, o nosso relacionamento, né, afetar nosso ambiente de trabalho. Então, eu vou trazer aqui para vocês aí 5 habilidades, né, que tem a ver com inteligência emocional que a gente precisa trabalhar, né, para que a gente realmente consiga aí ter um equilíbrio, né, emocional melhor e para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor também, né? Bom, o primeiro ponto é o autoconhecimento, né? Você se conhece? Quais são os seus gatilhos, né? Você conhece os seus gatilhos? O que eu quero dizer como gatilhos? Aquele determinado tema, aquela determinada situação que você sabe que o seu sangue ferve, né? Falando aqui a grosso modo, que você sabe que aquilo te incomoda, né? Você sabe exatamente quais são essas coisas, quais são essas atitudes, essas falas ou determinados temas que realmente te tiram do eixo. Um segundo ponto seria o autocontrole, né? Então eu já conheço meus gatilhos, eu já sei temas aí, ou alguma postura de alguém que eu não gosto, né? E a gente, mais uma vez, precisaria estudar o porquê lá na frente. E a partir disso, né, a gente tem um autocontrole, né? Ou seja, não deixar com que aquilo, né, vá atrapalhar o nosso dia, vai atrapalhar a minha semana, o meu mês, né? Às vezes a pessoa fica remoendo tanto aquela situação, aquele infortúnio, a ponto de afetar a qualidade de vida por um longo período, né? E a ideia é a gente realmente, né, seguir em frente. Então, ter o autocontrole, uma vez que acontece, né, esses infortúnios, a gente já conhece aí o que nos afeta e a gente realmente ter um autocontrole para não, né, ser desrespeitoso, né, ter um autocontrole para a gente manter uma postura educada, mesmo diante de situações de estresse, né? Mesmo diante de conflitos, né? Que não é fácil. Então, realmente é importante a gente manter esse autocontrole. Mas para ter um autocontrole, é importante a gente primeiro ter um autoconhecimento, né? Nos conhecermos aí, quais são os nossos gatilhos. Um terceiro ponto é a motivação. Então, a motivação nada mais é que ter a motivação de seguir em frente, né? Passar por cima desse problema, desse infortúnio, e não deixá-lo ele se perpetuar muito tempo, né? Não ficar com aquele, às vezes a gente ouve, né? A pessoa falar, tô com aquele bichinho na cabeça, né? Isso me incomoda, né? Essa situação entra na minha cabeça, eu não consigo mais mudar de pensamento, eu fico com aquilo remoendo muito tempo. Não, motivação é bola para frente, segue em frente, né? Vamos focar no que a gente está sob o nosso controle, vamos focar nas situações seguintes para a gente ter um desempenho melhor, vamos pensar no próximo passo, eu tenho outras atividades, né? Vamos pensar como eu posso seguir, né? Vamos deixar aquilo que já passou para trás, né? E vamos focar em como talvez consiga ter atitudes, né, com que aquele tipo de situação não me afete tanto como me afetou na última vez, né? E eu consiga seguir em frente. O quarto ponto seria a empatia, né? O que seria que eu quero dizer como empatia? É, entender, né? Por que a pessoa está tendo aquele tipo de reação ou é, de fala, né? Que às vezes me ofende e realmente está sendo desrespeitosa, né? Procurar entender que assim aquela situação muitas vezes que vem de uma pessoa ou por falta de caráter, enfim, né, o que não está sob o nosso controle, né? A gente não consegue controlar como as pessoas agem, como as pessoas pensam, né? Mas a forma que a gente vai reagir, a gente consegue. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser passivo na ponto de deixar as pessoas nos desrespeitarem, não é isso, né? Mas falar, ó, fulano, você está sendo desrespeitoso, né? Manter esse autocontrole, mostrar a situação, falar, não estou gostando desse tipo de fala, né? Não quero que a gente continue nesse tom, né? Ao invés de você, de repente, entrar em um conflito maior, né? Elevar a voz, enfim, ter esse autocontrole para não, muitas vezes, piorar
situações ali que estão fugindo do controle. E a quinta habilidade, né, é a habilidade de relacionamento, né? Que seria isso, né? O relacionamento, tem muita gente aí, né, que, por exemplo, fica muito preocupada como os outros vão pensar sobre mim, né? Como eu estou sendo visto, né? O que estão pensando sobre mim? Às vezes a gente vai numa festa, numa social, né, com as pessoas e fica muito com receio, aquela sensação de que está todo mundo olhando para mim, está todo mundo falando de mim, né? E a gente sabe que geralmente não é isso, não é uma verdade, né? Às vezes é a ansiedade que ela está falando mais alta, né? A minha insegurança que está falando mais alta. E no final das contas, né, essa habilidade de relacionamento é muitas vezes a gente focar no que a gente pode melhorar, né, como pessoa, né? Não pensar no que os outros vão pensar de mim, mas o que eu posso melhorar para minha saúde financeira, para me dar uma tranquilidade maior? O que eu posso fazer para melhorar minha saúde física e mental, né? Ações aí, uma caminhada diária ou com maior frequência, né? Uma meditação. Isso está sob o nosso controle para a gente melhorar esses pontos, né? Então, focar mais em nós, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor e a gente estar melhor com nós mesmos, né? Com uma autoestima mais elevada, né? E muitas vezes eu falo, não é só uma questão de aparência física, não, né? Como eu disse, né? Uma saúde mental, né? Uma saúde financeira melhor, que te dê uma tranquilidade, relacionamento familiar. Então, você olhar para dentro, né? Focar em você, como você pode melhorar e a partir disso, as pessoas naturalmente, né, vão te olhar de uma maneira melhor. O que às vezes parece egoísmo, né? A gente, às vezes, entrar na caverna, a gente ouve essa frase, né? Ficar um tempinho mais recluso, reclusa, né? A gente pensar em o que está nos afetando, como a gente pode rever a rota. É sempre importante a gente fazer essa reflexão. Nos amar, né? A gente precisa se amar, né? Para que a gente consiga amar nosso parceiro, nossa parceira, para a gente consiga dar esse amor para o nosso filho, nossa filha, né? Para nossos amigos. Então, a gente precisa estar bem para transbordar esse sentimento positivo com outras pessoas. Se a gente não está bem, a gente precisa olhar, refletir, né? Às vezes se resguardar um pouquinho mais, né? Sair um pouquinho menos, pensar, né? Fazer uma reflexão do que a gente pode mudar na nossa vida para que a gente tenha uma autoestima, né, mais elevada, uma qualidade de vida melhor. Então é muito importante. Às vezes essa reclusão não é um egoísmo, muito pelo contrário, né? É a gente pensar, né, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que a gente ama, para que a gente esteja de uma forma mais plena e a gente consiga, né, transbordar, né, esse amor próprio, né, e para com outras pessoas. Perfeito? Então, pontos, né, para resumir, né? Então, é importante a gente pensar o que eu estou sentindo, né? Por que eu estou sentindo isso? E qual é a melhor forma de responder, né, em vez de simplesmente reagir a esse fato? Então, quando a gente desenvolve essa habilidade, né, a gente melhora nosso relacionamento com as pessoas, né? A gente melhora a nossa autoestima. Então, se você gostou desse tema, né, eu vou trazer mais temas relacionados a isso, para que a gente tenha um equilíbrio emocional, né, uma qualidade de vida melhor e que a gente esteja realmente alinhado com o nosso propósito de vida. Então, se você quer construir uma vida com mais equilíbrio emocional e mais propósito no que você faz, né, eu vou postar mais conteúdos como esse nas minhas redes. Então, espero você nos próximos vídeos.